Primeiro, boa noite, muito obrigada a todos pelo convite. Muito feliz, porque já fazia um tempo que eu não tocava nesse assunto, assim. A gente, por conta, enfim, não, a gente não precisa entrar muito em meias palavras para dizer que a gente foi soterrado, né? E aí agora a gente está catando o que sobrou, assim, para ver o que vai dar, né, daqui para frente. E eu tô nessa onda, assim, coloquei a vida prática em prioridade e o trabalho foi ficando, né? E ele ainda está, mas eu fico feliz com esse convite porque ele também me provoca a olhar de novo para aquilo que eu deixei ali na espera, né? De um cio, de um tempo, um espaço, né? Mesmo estando trabalhando com algumas coisas, está tudo muito indo devagar, assim, então montar essa apresentação para vocês foi importante e está sendo importante. Sobre a bio, assim, acho que não tenho nada para completar, é até estranho alguém ler a sua bio, assim, confesso. É uma bio que é até estranho, assim, começar falando da bio, né, mas eu acho que foi talvez a coisa mais produtiva que eu fiz nesses últimos tempos, porque dá um trabalhão, né, e, então é aquela coisa que está sempre em movimento, mas que por enquanto agora eu me sinto orgulhosa, assim, só aquelas vitórias diárias que a gente tem que comemorar e pontuar, né? Bom, eu montei uma apresentação para vocês. Eu me concentrei bastante em falar sobre o começo da minha produção, porque eu acho que ela é mais importante. E se der tempo, eu vou falar um pouco de alguns rascunhos de projetos. Eu vou abrir um pouco os meus processos com vocês. E a outra coisa engraçada que eu vou contar, se de repente aparecer, quando eu começar a compartilhar a tela com vocês, aparecer um banner da Adobe muito grande, eu estou resolvendo esse problema, tá, gente? Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, ou vai passar, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a tela inteira porque eu acho mais fácil. Certo, Mari, fica tranquila, qualquer coisa também a gente te pergunta, caso tu não, compartilhando a tela inteira, tu deixa de ver, né? Mas a gente entra em contato, não te preocupa. Tá bom, eu acho mais fácil. Eu sou meio ruim de tecnologia, dessas tecnologias aqui, então se eu tiver projetando alguma coisa estranha, vocês me avisam, tá? Pode deixar, porque eu passo por isso todo dia. Eu sempre erro. Tá. Então, bora lá. Bom, basicamente a minha produção enfim, que eu considero assim o núcleo mais rígido da minha produção, começa basicamente em 2017, quando eu entro para um grupo de estudos. Para quem não sabe, eu fui assistente do André Penteado, um fotógrafo, um artista visual, que hoje eu considero assim um dos meus grandes amigos, assim. E ele foi o meu interlocutor nesse tatear, assim, de começar a desenvolver um projeto mais focado e com uma pesquisa mais séria, digamos. Eu já tocava em alguns assuntos familiares no final da graduação. Eu fiz bacharel em fotografia aqui no Senac, em São Paulo, e eu fiz um álbum para minha mãe numa tentativa de reconstruir um pouco esse lugar de memória dela. Minha família é pernambucana, veio para São Paulo nos anos 70. Minha mãe veio no final dos anos 70, mas meu pai veio bem no comecinho. E eles eram vizinhos, mas eles se conheceram, se encontraram aqui e casaram, tiveram os filhos, enfim. E eu não conhecia a cidade natal da minha mãe, e a gente foi lá em 2013, e eu já tocava um pouco nesses assuntos com ela ali, mas tinha uma coisa que me incomodava bastante, que era quando eu buscava referências de imagens sobre, enfim, sobre um território específico, sobre pessoas específicas, né? A gente não pode deixar de a gente não pode deixar de perceber que o mundo é diverso, né? Então existem narrativas para
toda essa diversidade, cada um com a sua narrativa. E me deixava bastante aflita que quando se tratava de um cenário sobre uma fotografia que existia sobre um cenário do que é o Nordeste, né, do que é aquele lugar da seca, enfim, eu não preciso dizer tantas palavras para vocês. Aí, ó, já começou a aparecer. Eu não preciso dizer muitas palavras para vocês saberem que existe um imaginário sobre o que é o Nordeste e pautado numa fotografia preta e branca, com muita textura, e quando você olha para quem fotografa isso, você já consegue perceber logo um padrão de classe social, né, e de formação daquele indivíduo, enfim. E aí isso me incomodava bastante, porque eu não conseguia encontrar referências que completassem as lacunas que existiam na minha cabeça, né? E quando eu fui em direção àquele lugar, para mim fez muito sentido. As questões ficaram cada vez mais latejando na minha cabeça, assim. E aí passou-se um tempo, eu comecei eu fui a primeira aluna do grupo de estudos do André Penteado aqui em São Paulo, né? E aluna, assistente, enfim, aquela coisa. E aí eu tinha vontade de voltar para esse tipo de projeto e, mais especificamente, falando bastante sobre a relação com a minha mãe, assim. A gente colocava ali no começo do grupo de estudos vários temas que a gente gostaria de trabalhar e esse era um deles, e eu resolvi me aprofundar. E aí eu comecei desde fazer pesquisas sobre de onde surgiu na história brasileira, né, essa nossa relação com o trabalho doméstico, e com esses desdobramentos de pesquisas, e hoje é uma frase que está muito forte, por exemplo, se você pega as falas da Preta Rara, né, de como que o quarto da empregada é a senzala moderna, né. E aí, pesquisando, continuando nessas pesquisas, mas partindo agora para esse ambiente virtual, ambiente da internet, que aí você vê desde textos de pessoas super sérias falando sobre isso, quanto posts dos mais variados tipos. Eu achei um site que chamava Domésticas Brasil, e daí eu fiz um primeiro esboço desse trabalho, que chama Referências, que eu colecionei, eu comecei a dar prints enlouquecidamente, assim, nos perfis, era uma agência de mulheres se oferecendo para fazer esse tipo de trabalho doméstico, tinha homens também, mas eram bem poucos, e aí eu comecei a dar print em mulheres que tinham idade próxima entre eu e a minha irmã, e aí eu colecionei esses perfis e depois eu separei, recortei eles das fotografias que eu acompanhava e só separei esses resumos de perfis, né? No qual elas falam assim: sou casada, não tenho filhos, sempre trabalhei, honesta, trabalhadora, pontual, discreta, eu sou uma pessoa boa, e por aí vai. E também tem esse exercício de entender de como que a partir dessas descrições, né, essas imagens também de quem são essas mulheres, elas também vêm à nossa cabeça, assim, e de como que também esse processo contrário, ele é cruel, porque as mulheres, elas se mostravam, muitas das fotos das mulheres eram com crianças, com seus filhos, né, para mostrar, ou com o seu parceiro, enfim, e algumas poucas fotos em momentos de lazer, num parque, ou, enfim, no meio de um pomar, colhendo laranjas, assim, tinha uma imagem de uma dessas mulheres que é bem incrível, por sinal. E de como que tem essa necessidade de afirmar essas qualidades, né? E aí, quando você abriu o perfil, era assim, era avaliações, né? Atende bem ao telefone, fala bem português, eram umas coisas assim. E aí, uma simulação num espaço expositivo. Eu expus esse trabalho uma vez, que a gente, no final do semestre, eu vou falar um pouco mais para frente da residência específico, mas eu fazia um curso de produção de arte contemporânea no Instituto Tomi-Otaki, aqui em São Paulo, e eles têm um núcleo super interessante de pesquisa,
E no todo final de semestre a gente fazia uma exposição com vernissagem, assim, era super divertido. E aí tinha um lance de experimentação com o espaço, né? E aí eu montei esse trabalho uma vez lá. São bem pequenininhas mesmo, são recortadas. Toda vez que eu vou fazer, eu recorto de novo e colo com as fitas. É até engraçado começar falando de fotografia, mas começar sem imagens, né? Para depois poder falar de imagem. Os trabalhos eu não coloquei numa ordem cronológica, então eles se misturam, assim. Então eu coloquei numa ordem que veio na cabeça, montando a apresentação. Daí, meio paralelo a isso, quando eu comecei a fotografar com um projeto com a minha mãe, assim, que eu queria muito falar sobre o trabalho dela, né? Sobre o que ela fazia. Eu imaginei eu fotografando ela no dia a dia dela, no trabalho, até porque a gente tem uma relação muito próxima com a mulher que ela trabalha. Só que quando eu fui pedir permissão para entrar na casa dela, ela falou que não, que e ela deu uma justificativa de que era a intimidade dela e tudo mais, mas daí eu pensava o quanto que o contrário também não funciona, né? Como que nas nossas vidas existia um excesso de presença dessa pessoa e dessa família no nosso cotidiano, né? Então essa relação de proteção da intimidade, ela funciona para um dos lados e para o outro não. E aí, quando eu tive essa negativa dela, eu comecei a olhar para pessoas na minha volta, assim. E aí eu fotografei mães e filhas que são ou foram empregadas. E são todas vizinhas, amigas. São super amigas da minha mãe, inclusive, pessoas com quem minha mãe pegava o ônibus todo dia para ir trabalhar. E fazendo um desses retratos, eu resolvi fotografar eu, minha mãe e minha irmã. E aí eu acho que é aqui que começa o Maria Só Maria, porque ele sai dessa ideia que eu tinha de fotografar algo que estava fora, para fotografar algo que estava dentro, mas ao mesmo tempo ainda discutir essas, essa quase essa relação através de uma membrana, assim, de como que as coisas elas trocam de meio, né? Então eu vou passar um pouco as imagens. Basicamente eu separei aqui para vocês é o que eu expus no Centro de Fotografia de Montevidéu, e é o que está na coleção Joaquim Paiva, que eu fiz um portfólio para apresentar no Fast Foto, e aí eu ganhei a possibilidade, eu ganhei o prêmio, né, e aí eu fui expor no Uruguai a convite do diretor. Vou voltar aqui só um pouquinho. Essa foi se eu não me engano, foi a última vez que eu fotografei minha família, foi 2 semanas antes de estourar a pandemia. Então, esse trabalho, basicamente, ele tá em stand-by, assim. Eu não sei, acho que eu só vou saber se eu terminei ele ou não, se eu se voltar a fotografar, né, para entender um pouco isso. Mas, basicamente, eu vi minha família, eu acho que nesse período da pandemia, eu acho que eu vi 3 vezes.
em momentos muito específicos, assim, por necessidades muito específicas. Eu moro em São Paulo, na capital, e eles moram no extremo sul da cidade, o que dá mais ou menos de transporte público umas 2 horas e meia, 3 horas. Então, esse trabalho, eu coloco várias coisas dentro dele, assim, eu coloco referências que eu tive contato na graduação, principalmente de fotógrafos europeus, que eles têm um rigor com uma linguagem, o que eles chamam de linguagem neutra, né, que eu acho que não tem nem um pouco de neutralidade, mas que, somado a um contexto específico social brasileiro, para mim, na minha cabeça, ele funciona como coisas que são opostas, mas que, quando juntas, eles formam uma outra coisa, né? Meu trabalho fala muito disso, assim, de como pequenos gestos, pequenas coisas, quando você junta, você forma uma terceira coisa, né? A fotografia, eu acho que ela tem essa possibilidade de ser tudo, de ser uma fotografia incrível, mas ao mesmo tempo ser nada, se você não coloca uma intenção muito específica, né? Ou se você não pensa muito sobre o que você está fazendo ali no momento. Eu tava separando algumas coisas aqui para mostrar para vocês, e aí eu estava tentando lembrar quais eram os fotógrafos que eu mais consultei na época, assim, que eu convivi bastante. Porque, enfim, esses fotógrafos europeus, primeiro que é super difícil ver o trabalho deles na internet, se bem que agora tem bastante coisa, mas 2017 parece que faz muito tempo, não parece que faz muito tempo, mas para a internet faz muito tempo já, né? Então você não conseguia ver o trabalho das pessoas de fato. E o André tinha uma biblioteca incrível, e aí eu convivi bastante com Jeff Wall, com Paul Graham. Tem um trabalho do Paul Graham que eu gosto bastante, que é o Does Yellow Run Forever, que ele fotografa basicamente 2 ou 3 coisas, que é a mulher dele dormindo, lojas de penhor e arco-íris. E é incrível o trabalho dele, né? Como ele articula essas imagens. E também fui pesquisar sobre fotógrafas negras, que era também bem difícil de achar, e brasileiras, então a gente, né, nem se fala, mas apesar de já ter mudado bastante o cenário, mas como referências mesmo de trabalhos engajados, eram trabalhos bem difíceis de se achar. E aí eu cheguei na Latoya Ruby, que ela tem um trabalho bem interessante, que ela também fotografa a mãe, e ela se fotografa, então ela se põe nesse contexto, ela faz fotos com grande formato, preto e branco, são incríveis, são lindíssimas. E por último, eu cheguei na Diana Lanson, que inclusive estava nessa última Bienal, e eu acho que ela vai estar nessa segunda montagem da Bienal, nessa, no, nessa Bienal mais curta do ano passado. Ela estava com um vídeo que eu achei bem interessante, mas eu espero muito ver o trabalho que ela fez encomendado pela Bienal, que foi na Bahia, que ela fotografou também com grande formato. Apesar do meu trabalho não ser em grande formato, né, mas estamos caminhando para lá. Quem sabe um dia eu conseguirei, né, colocar grande formato na minha vida, porque custa muito caro. Da imagens para contextos específicos é um trabalho também que eu fiz em paralelo, basicamente com uma câmera de bolso, enfim, com uma câmera fácil. Eu fotografava coisas que apareciam no meu cotidiano e que me chamavam atenção, e que eles basicamente eram, para mim, eu descrevo como acontecimentos, né, ou como eu já tenho chamado também algumas anotações de delírios existenciais, que, quando eu me pegava muito a me refletir sobre algo, parecia que sempre acontecia uma imagem, né? E eu acho que acontece, as imagens elas nascem assim, né? A gente só às vezes não percebem que elas nascem assim. De tanto a gente pensar, parece que a coisa acontece, né? E de fato ela acontece. Então, imagens para contextos específicos eu fiz entre 2017 e 2019. E esse trabalho eu estou editando ele junto com o Gustavo, que está aqui, que eu vi pelo menos no comecinho, com o Marco e com o Thiago.
Ele vai acontecer em formato publicação, vai ser minha primeira publicação, estou super feliz. Já dá para contar esse spoiler. Mas ainda estou trabalhando nele, assim, bastante, nesses últimos tempos. Além de ser assistente de artista, eu acho bem importante falar das coisas que eu faço em paralelo, porque elas dominam o meu trabalho. Eu acredito muito que é aquela diferença entre o fotógrafo e o artista, né? Que todas as pessoas ficam tentando achar. E para mim, a diferença, para mim como fotógrafa e artista, é quando eu deixo a minha vida dominar todos os meus processos, assim. E eu acho que quando tem é quando eu sou mais artista e menos fotógrafa, porque às vezes eu consigo deixar artista em casa e ser só fotógrafa, quando eu preciso fazer um trabalho comercial, por exemplo. São raros esses momentos, mas às vezes eu consigo. E eu trabalho no atendimento de um ateliê de impressão fine art, imprimindo, fazendo atendimento para grandes fotógrafos daqui de São Paulo e alguns de fora. Então, tem um pouco dessa minha relação também com a fotografia nesses espaços. Assim, já trabalhei em feira de arte, como o SP Arte. Então, eu tenho... como é que entrar pela porta dos fundos, né? Eu entrei no meio das artes visuais pela porta dos fundos, fazendo o trabalho que ninguém faria normalmente, né? Eu conheci pessoas incríveis, sendo assistente, sendo atendente, a moça que serve o café. Então eu tive oportunidades incríveis, assim, de conhecer gente muito legal sob essa perspectiva, porque eu nunca tinha necessariamente uma ambição, as coisas foram acontecendo, assim. Então eu acho importante colocar, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, de colocar como que eu me tornei artista, né? Não foi algo me dado, foi algo que eu conquistei, assim, eu acho. Daí depois tem descritivos de imagens, que é um trabalho que eu fiz de 2018 a 2019, que são basicamente, eu faço descrições de imagens que elas existem até certo ponto, ou elas nunca existiram. Então, eu vou ler para vocês alguns trechinhos, porque eu acho que ele faz mais sentido quando eu estou lendo eles, né? Tanto que um dos momentos que eu expus esse trabalho foi lendo, não colocando ele em parede, ou, enfim, eu não expus ele desse jeito, eu expus eu mesmo nesse espaço, e as pessoas sentando para ouvir eu falando. Ela está deitada de lado na grama. Um dos braços apoia o corpo ao chão e o outro se estende até a altura da coxa. Seus pés estão desencontrados, mas apoiados um sobre o outro. Ela está com o cabelo dividido ao meio e preso em duas partes sob cada orelha. Também veste camisa de algodão bege e shorts curto verde. Eu nunca a vi assim, mas eu sou exatamente ela nos dias em que vou ao parque para ler. Sentado confortavelmente com as pernas abertas e com a cabeça para trás, o homem dormia no metrô. O peso de sua cabeça almofadava seu cabelo opaco contra a parede. Em um dos pulsos lançados entre as pernas, carregava um relógio grande que brilhava em minha direção. A fachada da casa tem um muro alto, alto e cinza, forrado por uma vegetação sempre impecável, cerca elétrica e duas entradas das quais a mãe possui chaves. Quando ela entra, o corpo desaparece. Isso todos os dias, das 7h40 às 16h30. Era uma barraca de lanches no centro. Ele mordia o sanduíche com vontade e me olhava como se me reconhecesse. Era bem tarde. Acho que era sua pausa e ele estava com fome. Ele era o dono da barraca, uma barraca de lanches vazia. Bom, ela faz meu travesseiro, já vem de uma fase em que eu já tinha ganhado o prêmio EDP nas Artes, que era um prêmio. Foi uma iniciativa bem interessante, ela aconteceu uma vez só, só teve uma edição. O Instituto Tomiotaki tem esse núcleo de pesquisa, eu não sei se ele ainda existe, né? Mas vou falar tem, porque eu tenho esperanças de que ele vai existir ainda quando tudo isso passar.
Eles têm um núcleo de pesquisas em arte contemporânea, que tem vários cursos, e aí eles pegaram parte de uma verba destinada ao Instituto para poder fazer um projeto de residência para jovens artistas. E eu estava, acho que, na idade limite, assim, para se candidatar, até 27 anos, era uma coisa assim. E daí eu me candidatei e ganhei menção honrosa. Teve 2 artistas residentes, o Dudes e a Highlander. E eu convivi bastante com eles nesse momento, porque era um momento que eu estava meio frila, assim, e eu queria experimentar esse processo de fazer uma residência. Apesar de não ter ganhado a residência, eu ganhei uma bolsa para frequentar a escola em Trópica, fazer os cursos de graça. E aí eu queria mergulhar nisso, e foi a fase mais experimental e, ao mesmo tempo, a mais conflituosa para mim, porque eu fui frequentar uma escola que só frequentava pessoas de escola de arte da elite, assim. Então, hoje eu consigo falar claramente isso sem carregar um peso nas costas, né? De estar julgando as pessoas. Mas lá eu era provocada o tempo todo a deixar um pouco as minhas questões muito pessoais com o meu trabalho de lado e experimentar mais. Então, ela faz meu travesseiro, ele surge essa ideia de experimentar. É uma fotografia que eu exibo em grande formato, então tem uma coisa meio desse travesseiro ficar muito maior que a própria cabeça, assim, o barato que isso te dá quando você chega perto da imagem. E eu só expus esse trabalho uma vez. E aí, reposição é um trabalho que eu montei faz pouco tempo, mas é um trabalho que eu comecei a fazer em 2017, quer dizer, basicamente fiz em 2017 e 2018. São 2 fotografias em anos diferentes. E eu montei um vídeo no qual essa imagem estática, ela gera uma espécie de movimento, assim. Eu estava muito numa fase de me questionar de como que, eu ainda estou, né, eu acho um pouco, mas talvez menos, de como que eu poderia deixar todas as questões pessoais do meu trabalho de lado, sem que toda vez que eu tivesse que falar sobre o meu trabalho, eu sentisse que eu estou dando algo muito importante para as pessoas, assim. Eu vou citar um exemplo muito breve. Uma vez eu tive uma conversa com uma curadora, e quando eu percebi, eu estava falando para ela que ela não tratava mal a pessoa que trabalhava na casa dela. Não sei como isso aconteceu, mas isso aconteceu, né? Ela veio me perguntar se ela tratava bem a pessoa que trabalhava na casa dela. Eu vou mostrar o videozinho. Vocês me interrompam se eu estiver passando do tempo, tá? Por favor. Tá tranquilo, Mari, fica bem tranquila que nós estamos aqui de ouvidos e olhos bem abertos. Tá. Vamos ver se vai carregar. E aí, esse trabalho eu montei para uma exposição coletiva que ia acontecer um pouco antes de tudo fechar, que ia acontecer na Zona Leste, e daqui de São Paulo, no Centro Cultural, que é super fora do circuito, porque eu estava super empolgada para fazer. E a ideia é expor esse trabalho em umas TVs que não passe muito de um tamanho de um dorso mesmo, assim. Que elas têm essa relação de 1 para 1. E aí elas ficariam em lugares diferentes do espaço, porque a ideia também era essa de como que os trabalhos eles conversariam. Então, eu nem vou mostrar o outro, porque é basicamente o mesmo movimento que elas ficam fazendo, de como... E a ideia era um pouco essa, assim, desse esforço, dessa retomada, e que eu já tentei muitas vezes pensar nessas imagens acontecendo de jeitos diferentes, assim. Eu tento muito pensar em como que algumas coisas que me pegam muito de um lado pessoal, como eu posso reverter elas, traduzir elas numa imagem, né? Até para explicar para mim o que aconteceu. E aí,
transformar ela numa coisinha também, mesmo que eu não use ela nesse momento, ou que isso vire uma anotação, vire um rascunho, que isso vai depois virar uma outra coisa. Eu vou mostrar outros trabalhos e eu acho que vai fazer mais sentido o que eu estou falando. Mas uma das imagens que eu criei era como se toda vez que eu tenho esse contato com alguém e que tenho uma extrema curiosidade sobre, principalmente sobre a relação com a minha mãe, com o trabalho dela, assim, eu fico pensando que isso é um, no fundo é aquela coisa que ninguém quer falar muito, assim, que é tipo assim, eu não sou racista, mas eu tenho amigos que são, assim, aquele, é o racismo, aquele mais básico, assim, o mais cotidiano de todos, né? Que a pessoa não me olha como uma artista, ela me olha como a filha da empregada, né? Sempre. De como que eu posso desviar disso. E é isso, eu trato como se fosse uma sombra, né? Articulou-se em mim uma sombra que ela contorna a minha forma e ela me acompanha, né? E como que eu faço para tirar essa sombra que me foi contornada sem eu tirar um pedaço de mim, né? É só devolver para a pessoa o que ela quer de fato, né? Ou tipo falar assim, olha, eu não posso te dar tudo que você quer, eu vou te dar isso. É só. E o meu trabalho é um pouco essa resposta também, né? Ele é um trabalho que ele nasce a partir de uma provocação, né? E, enfim. E aí esse é um trabalho que, por enquanto, tá sem título. Ai, peraí. Pronto. É um trabalho no qual eu me filmo até a hora que eu vou dormir. Então, simplesmente eu abro a tela do computador e aí o vídeo é esse movimento acontecendo. Depois de um dia de trabalho. E aí uma das ideias que eu tenho para esse trabalho, por enquanto, é de que ele seja uma projeção. Tenho alguns rascunhos, assim. Eu acho que, se for para falar, o que eu venho trabalhando hoje é um pouco sobre os rascunhos de como que eu gostaria de pensar alguns trabalhos. É até interessante falar isso, porque a fotografia ela tem muito dessa coisa de que ela só é um trabalho quando você imprime, né? Ou ela só é um trabalho quando o trabalho aconteceu. Mas se você pegar artistas como, sei lá, o Cildo Meirelles, que para mim também é uma referência, até porque, enfim, eu vi uma exposição dele muito legal, é uma das últimas exposições que eu vi, e eu tive contato mais próximo com o trabalho dele. É uma obra construída com base em rascunhos de projetos que ele gostaria de fazer, né? E que, à medida do tempo, eles vão acontecendo, assim, que são complexos. Você vê que tem ali uma dedicação e uma concentração de pensamento muito grande, assim, para que os trabalhos eles se materializem, né? Então eu vou continuar aqui. O vídeo vai até a bateria do computador acabar. Depois, esse trabalho que é Minha Mãe Veio, é um trabalho que ele tem esse título a partir do momento
de um diálogo que eu tenho com um colega do grupo de estudos que eu participava lá no Tomiotaki, desse curso que eu fazia no Tomiotaki, que ele também tem uma mãe que é profissional doméstica. Eu não sei se ela está trabalhando atualmente, mas até então ela era. E a gente uma vez conversando, né, e a gente falando sobre como que tinha essa expectativa da mãe aparecer na festa do colégio, né? E aí, tipo assim, olha, minha mãe veio, né? Minha mãe veio na reunião, a minha mãe não sei o que lá. E eu lembro que isso me empolgava bastante, assim. Eu demorei a entender, inclusive, de que isso era meu assunto da terapia, né? Que era sobre a relação que eu tinha com a minha mãe, que era uma relação subtraída, assim, porque eu entendia que era o trabalho dela, mas ao mesmo tempo eu sentia a falta da minha mãe na minha vida escolar, porque ela sempre estava cuidando da vida escolar de uma outra pessoa, né? Fazendo a lancheira de uma outra pessoa, fazendo o almoço depois do colégio de uma outra pessoa, recebendo na van uma outra pessoa, né? Então, sei lá, minha mãe trabalhou para a mesma família há 16 anos. Ela começou a trabalhar há 16, não, já vai. Ela voltou a trabalhar com essa mesma família agora faz pouco tempo, vai fazer 18 anos. Ela começou a trabalhar, a filha tinha 1 mês, 2 meses de nascida, né? Eu fui no aniversário de 15 anos da filha, da patroa. Eu não coloquei esse, eu não coloquei o título, até porque ele ainda não tem título, mas é uma imagem que ela nasceu dentro do contexto de fotografar minha mãe e minha irmã, mas por algum motivo eu acho que ela é uma imagem que ela merece ser exposta sozinha, assim, ela quase que tem ela tem muitos elementos que ela por si só já conta uma história, assim, que é esse autorretrato meu fazendo as unhas. E por último, eu separei esse trabalho que chama A Beth, Amiga da Vila. A Beth foi uma pessoa que eu conheci numa noite eu saindo do trabalho e ela se assustou achando que eu era a sombra dela. E aí a gente foi conversando até o metrô, eu dividi o guarda-chuva com ela, assim, nunca tinha visto essa mulher na minha vida. E no final, a gente já estava super trocando o telefone, porque ela ia me passar o contato do professor dela de inglês, que ela estava fazendo inglês no centro de São Paulo. E ela falou assim que ela estava fazendo uma faxina na casa de uma mulher, mas que era um trabalho passageiro, porque ela era garçonete. E aí ela estava sem trabalho no restaurante e ela começou a fazer uns bicos de faxina. E é basicamente isso, assim. Acho que era isso que eu queria mostrar para vocês.